Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, para todo sempre. Santo, 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 poderoso, maravilhoso e fiel. Obrigada, Jesus. Amém, igreja? Bora que bora e vamos que vamos, povo de Deus. Louvado é o teu nome para todo sempre. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E sem Ele nada somos. Obrigada, Jesus, por até aqui nos sustentar, por até aqui nos guardar, o Senhor. Amém, povo de Deus. Glória, 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 glória. Santo, 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 poderoso, maravilhoso e fiel. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Por amor ao teu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não lavar o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bom dia, Raquel, minha linda. Bora que bora e vamos que vamos. Mais um dia abençoado, guardado, protegido, iluminado por Deus. Aleluia, Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por mais esta manhã gloriosa, por mais esta manhã de bênção, a qual o Senhor preparou para cada um de nós estarmos aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo e em tudo. Sem ti nada somos, sem tua presença nada somos. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Obrigada, obrigada, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até aqui o Senhor, a paz, irmã Eli. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou. O Senhor nos protegeu. Aleluia. Em nome de Jesus. Gratidão, ó Pai. Gratidão por mais esta manhã, por mais esse momento abençoado a qual o Senhor preparou para cada um de nós estarmos aqui.
Obrigada, Jesus. Bom dia, Adri. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Tu és fiel, tu és soberano, tu és maravilhoso. Glória a Deus, santo, 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 poderoso, maravilhoso. Oh, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. E não há, né, amada igreja? Não há. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Aleluia, como o nosso Deus. Ele é. Ele é. Glória a Deus. Deus forte como Jeová. Rinde. Não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová. Irmã Francisca. Não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Glória, 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 glória. Oh, glória. Glória a Deus. Olha, nós aqui mais um dia abençoado por Deus. Amém, igreja? Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. A paz, irmã Ednice. Obrigada, 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 Jesus. Aleluia. Não há, Mariane, que eu conheça, Deus forte como Jeová. Não há outro que eu conheça, Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor, Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso, a paz, Dri, é o Senhor. Glória. Glória, glória, glória. Obrigada. Oh, Deus lindo. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom, irmã. Tom. A todos que estão chegando. Glória a Deus. Eu ia entrar no YouTube, Idris, você acredita? Glória a Deus. Aleluia. Gratidão, irmã Eli. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Aquietai. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. A paz, Mafalda. Aquietai, amada igreja. Saiba que Ele é o poderoso, o grande eu sou, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai. Ele é o Deus forte, o Deus tremendo. Gratidão, Mafalda, minha querida. Ele é, e sem Ele nós não somos nada, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Oh, glória a Deus. Ele é. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Poderoso, maravilhoso. Então aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Deixa Deus no controle. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Deixa, aleluia, filho, eu estou aqui. Oh, glória. Né?
Então aquieta, aquietai. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, oh glória. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta, aquieta, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, oh, oh, oh. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que, aleluia, está difícil para ti. Mas meu coração, aleluia, é teimoso demais pra admitir. A paz, pastora Tati. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Então aquietai a tua alma e sabei que eu sou Deus, assim diz o Senhor para ti, para mim nesta manhã. Aquietai e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Aleluia, porque está batido a minha alma. Assim diz o Senhor, aquieta a tua alma, aquieta a tua alma. Aleluia, eu tenho todo o controle, eu tenho a minha hora de agir, eu tenho visto a tua lágrima, eu tenho visto o teu pedido de socorro, eu tenho visto muitas vezes o teu sorriso, mas eu sei como o teu coração se encontra. Aleluia, paz Rose, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então aquieta a tua alma e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Aleluia. Deus, ele tem todo o controle da minha e da tua vida. Deus, ele sabe exatamente o tempo certo, a hora certa de agir. Creia tão somente, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aquietai e sabei que ele é o teu Deus. Aleluia. Glória a Deus, ele está vendo as afrontas, ele tem visto o teu pedido de socorro, ele tem visto, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo, 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 aleluia, ele tem visto muitas vezes, aleluia, o quanto você tem olhado e dito, aleluia, até mesmo sentindo sem valor, aleluia, glória a Deus. Aleluia, quando você depositou, aleluia, glória a Deus. Rosimeire, amém, querida, seja bem-vinda. Cacá, aleluia, glória a Deus, Rosimeire, a todos, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, aquietai e sabei que ele é teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, tá difícil, não tá entendendo. Mas aleluia, glória a Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só, oh glória. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti, Senhor. Tudo que eu preciso está em ti, Senhor. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquietai. Aleluia. Aleluia. Entrou almas aqui nesta manhã inquieta. Entrou pessoas aqui nesta manhã, aleluia, glória a Deus, e só o Senhor sabe como o teu coração se encontra, só Ele sabe o que você tem passado e muitas vezes tem que engolir, aleluia, aleluia, muitas vezes tem que estar em silêncio, só Ele sabe, aleluia, quantas vezes você até tem mesmo visto erro, mas você não pode. Aleluia, mas Deus está dizendo, ei,
Eu tenho visto. Eu tenho visto. Aleluia. Sou eu, Deus, que faço. Sou eu, Deus, que entra com providência. Ele tem visto o vento. Ele tem visto o teu pedido de socorro. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluias, glória, glória, glórias. Aleluia, foi Ele que te trouxe aqui nesta manhã. Aleluia, aconteceu coisas que você não entendeu. Aleluia, aleluias. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta manhã. Ele te guiou, Ele te pegou pela mão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo, 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 porque Ele é Deus. Ele é Deus. Deus, aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz, Rosimeire. Louvado é o teu nome, Senhor. Vai tocando, ó Pai. Aleluia, palavra, Senhor, que ouviu, Senhor, que machucou, Pai. Aleluia, que doeu, Pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Até mesmo perguntou o Senhor, eu vou passar novamente por isso. Senhor, de novo. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, continue falando, Pai, com a tua amada igreja. Continue, Senhor, falando com cada um que chegou até aqui, porque foi o Senhor que trouxe, foi o Senhor que direcionou. Aleluia, glória a Deus, eis-me aqui, Pai, para fazer segundo a tua vontade, o teu querer. Aleluia, glória, 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 glória. Aleluias. Louvado é o teu nome, Senhor, para todo sempre. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai tocando, vai tirando, Pai, todo impedimento. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, só o Senhor só o Senhor pode. Só o Senhor pode. A paz, missionária Conceição. Aleluias. Glória, glória, glória. Gratidão, linda. Oh, louvado é o teu nome para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Quantas afrontas, Pai. Aleluia, glória a Deus. Quantas afrontas, Senhor. Aleluia, que a tua filha tem passado. De ver, Senhor, acontecendo e muitas vezes, aleluia, não poder tomar uma posição e não poder dizer nada, Pai. Aleluia, gratidão, filha. Mas o Senhor é o Deus que muda a situação, que muda o quadro. E nesta manhã o Senhor está dizendo, aquietai e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluias. Aleluia, glória, glória, glória. Oh, aleluias. Aquietai, aquietai. Aleluia. Porque o Senhor, não há nada encoberto que não venha, aleluia, a ser revelado. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é o Deus que revela. O Senhor é o Deus que mostra. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes acontecem coisas que no momento a gente não entende. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus, sempre quando Ele nos leva em algum lugar, Ele nos leva. Aleluia, aleluia. Porque, aleluia, Ele quer mostrar. Ele quer um conserto, Ele quer uma posição. Mas muitas vezes as pessoas, elas não querem. E aí as coisas vão tomando outro rumo, outra direção. Mas o Senhor, Ele vai mostrando, Ele vai falando. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Deus é fiel, amada igreja. Aleluia, e nós só temos que continuar. Aleluia, na posição que Ele quer que eu e você ficamos. Aleluia, glória a Deus. Ele quer esse posicionamento.
Ele quer, aleluia, glória a Deus, que nós venhamos fazer a tua vontade, o teu querer. Falar sempre a verdade. Não importa se o outro vai ouvir, se o outro vai aceitar, se o outro vai querer essa posição. Mas nós temos que falar. Aleluia. Foi como eu preguei ontem, quando Jesus, gratidão a todos pelas orações, né? Eu recebi o convite para pregar, já tinha mais de um mês. E ontem eu fui ali, cumprir com o compromisso a qual o Senhor, aleluia, tinha permitido. E a qual o Senhor levou a palavra onde Jesus, ele passou por Samaria. Tem momentos que nós também temos que passar por Samaria. Porque tem momentos, amada igreja, que tem pessoas que vai ver e não vai ter coragem de falar. Mas Jesus vai usar alguém que fala, que revela, que entrega. Alguém que, aleluia, que chega para tentar mudar a história, para tentar mudar o ambiente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E se aceitar, Jesus faz. Se não aceitar, Jesus também. Aleluia. Ele não obriga, ele, né? Aleluia. E ali foi necessário Jesus passar por Samaria e ter um encontro com uma mulher, a qual muitos não teriam coragem de chegar para ela, de pregar, a qual muitos nunca tinham oferecido para ela água viva. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Jesus poderia ter passado por outro caminho, mas ali havia um propósito. Todo lugar que o Senhor nos leva, ele tem um propósito. Aleluia, glória a Deus, santo, 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 poderoso, maravilhoso. E ali tinha um propósito dos céus. Aleluia, Jesus poderia ter passado de manhã, ele poderia ter passado à tardezinha, mas ele passou exatamente no horário aonde aquela mulher se sentia rejeitada, aonde aquela mulher, louvado e exaltado, missionária Liliane, a paz, minha querida, aonde aquela mulher, aleluia, evitava ir de manhã por conta dos dedos, por conta dos apontamentos, porque ninguém tinha coragem de chegar para ela e pregar a água viva e oferecer a água viva. Aleluia, glória a Deus. Mas para apontar, para questionar, para aleluia, glória a Deus, santo, santo. E ela ia sempre ao meio-dia, louvado e exaltado, a paz, Camila. Aleluias. E foi necessário, eu não sei porque o Senhor está permitindo eu trazer novamente aqui esta reflexão, porque foi pregada ontem, mas o Senhor está permitindo, aleluia, para dizer para você que foi necessário. E muitas vezes, aleluia, glória a Deus, muitos não querem, aleluia, glória a Deus, aleluia, esse conserto, esse compromisso. Aquela mulher, aleluia, glória a Deus, ela ia num horário diferente onde os outros não estavam. Aleluia, missionária, porque, aleluia, lendo a mensagem, o Espírito Santo de Deus revelava ao meu coração. Aleluia, que muitos olhavam para ela só para apontar, só para julgar. Mas ninguém teve coragem de ajudar ela a romper aquelas barreiras. Ninguém teve a coragem de anunciar o evangelho, de dizer para ela que aquela situação poderia mudar. Oh, glória a Deus, louvado e exaltado a Pai Selma, irmã Neide, louvado e exaltado. Mas Jesus chegou no improvável, Jesus chegou aonde, aleluia, muitos poderiam ter chegado, mas não teve coragem, porque se encovardaram. Muitas vezes é o que acontece, tem pessoas que vai querer te calar, que vai querer, aleluia, mas não vai querer que você continue pregando e falando a verdade. Tem pessoas que não vai querer, aleluia, glória a Deus, se posicionar, não vai querer ouvir aquilo que Deus tem para fazer, se possível vai querer até mesmo te calar, te parar. Mas o Senhor, aleluia, nada pode calar a voz de um adorador, foi o que também foi dito nesse mesmo capítulo de João. Aleluia, que Jesus disse, aleluia, que ele estava à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus.
Verdade, filha, tem pessoas nos perseguindo por pregar a verdade. Aleluia, nós já estamos vivendo isso. Verdade, minha querida. Bom dia, Claudete. A paz, irmã Francisca. A paz a todos que estão chegando. Mas nesta manhã, aleluia, o Senhor manda nos dizer: aquietai e sabei que Ele é Deus. Aleluia. Não deixe que nada nem ninguém apague a nossa essência. Não deixe que nada nem ninguém te cale. Não permita que nada nem ninguém te cale, porque o Senhor diz que nada pode calar a voz de um adorador. Ele disse para ela: ei, mulher, já é chegada a hora. Já é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. É chegado a hora, e a hora veio e chegou. E chegou, e chegou a paz morena. Aleluia, glória a Deus, e chegou a hora. Chegou o momento. Aleluia, glória a Deus. E Jesus chegou na vida daquela mulher. Então não pare de pregar a verdade, a paz, irmã Simone. Não pare de levar a verdade. Não pare. Aleluia, glória a Deus, continue. Ah, mas estão me perseguindo, continue. Ah, mas estão tentando me calar, continue. Porque nada pode calar a voz de um adorador. Aleluia, glória a Deus, são poucos que querem pregar a verdade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O que adianta? Aleluia. Glória a Deus, santo, 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 santo. E Jesus passou por Samaria. Jesus passou naquele lugar e pregou. Jesus pregou para aquela mulher. Jesus disse para ela tudo que ele, aleluia, sabia. Quando o Senhor nos usa para falar na vida de alguém, Ele sabe. Como eu entrei aqui hoje e eu sentia como a alma de muitos aqui estão feridos. Aleluia, é um dom que o Senhor deu, a gente, né? Aleluia. Mas eu sentia como a alma de pessoas aqui estava ferida. Aleluia, aleluia, estava machucada. Mas o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração: mas eu trouxe aqui, filha. Eu trouxe porque nesta manhã, aleluia, glória a Deus, aleluia, aquele que chegar aqui e ouvir a palavra, aleluia, vai receber dos céus. Assim como eu passei ali por Samaria, eu trouxe a dedo um por um neste lugar para dizer: aleluia, faça o que o Senhor quer que você faça. Aleluia, não o que o homem quer. Porque enquanto nós formos dar ouvido para o homem, querer agradar ao homem, nós vamos estar desagradando ao Pai. Enquanto nós, aleluia, glória a Deus, aleluia, deixarmos ser guiada pelaquilo que o homem quer, nós não vamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E Jesus passou por Samaria. E ali Jesus anunciou para aquela mulher, louvado e exaltado. E ela reconheceu que ele era o Cristo. E aquela mulher, ao ouvir, ela saiu e anunciou para os samaritanos. Ela anunciou para os samaritanos. E muitos se converteram. Muitos conheceram esse Jesus que eu e você conhecemos. E você tem apresentado ele? Você tem falado para o seu próximo dele? Ou você tem se calado ou falado só o que o outro quer que você fala? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ali Jesus nos mostrou o improvável. Ali Jesus nos mostrou o improvável. Oh, glória a Deus, santo, santo. Ali Jesus nos mostrou o improvável, que ele chega. Aleluia. Aleluia, ela poderia estar chegando aquele dia ao meio-dia. Ah, eu vou agora pegar água porque nessa hora não tem ninguém. Nessa hora não vai ter ninguém. Mas foi exatamente nesta hora que o encontro com o mestre já estava marcado. Foi exatamente nesta hora que o encontro com o Pai estava marcado. Aleluia. Ei, quando Jesus ele quer salvar alguém, quando ele nos usa para salvar a vida de alguém, quando ele tem um propósito na nossa vida, ele nos leva em certos lugares, ele nos leva. Aleluia, aleluia. Muitas vezes ele te leva para ficar,
Ele te leva somente, aleluia, para levar aquilo que você tem que fazer, aleluia. E também ele te leva para ficar, aleluia, glória a Deus. Mas se aceitar a verdade, se aceitar aquilo que o Senhor quer, aleluia, glória a Deus. E foi assim na vida, aquela mulher, porque muitos olhavam. Quando a mulher do fluxo de sangue, ela disse, se eu apenas o tocar, serei curado. Ela foi até o mestre. Mas ali, o mestre que foi até aquela mulher, Jesus alcançou aquela vida. Este encontro, ele descreve, aleluia, glória a Deus, santo, poderoso, maravilhoso e fiel, o que Jesus pode fazer na minha e na tua vida. Como ele pode mudar o meu e o teu cativeiro. Esse encontro mostra como Jesus, ele pode libertar, porque ele anunciou, ela queria dar a ele água de beber. Nós bebemos a água, daqui a pouco nós estamos com sede, Maria do Socorro, minha linda paz. Mas Jesus ofereceu ela a água da vida, que se ela bebesse daquela água, nunca mais ela teria sede. O que eu quero dizer para você, amada igreja, eu não sei por que o Senhor está fazendo eu trazer um pedacinho dessa reflexão, mas essa lição ensina para muitos de nós. Aleluia, porque quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, o nosso maior desejo é de falar para o outro, é de resgatar o outro, aquele que andava com você, aquele que você sabe que precisa de uma libertação. A sua vontade é de anunciar este evangelho. Mas muitos hoje, aleluia, é como eu disse, né? E eu sempre digo, pregar para quem já conhece, pregar dentro de uma igreja é fácil. Para aqueles que já, aleluia, conhecem a palavra. Mas ali Jesus, aleluia, pregou para uma mulher que não conhecia. Para uma mulher, aleluia, glória a Deus, que não tinha bebido da água viva. A paz, irmã Helenice. Ali ele pregou para uma mulher que muitos não tinham coragem de se aproximar, porque via ela como uma das piores. A mulher do fluxo de sangue, ela era vista como uma mulher impura. Essa mulher, ela ia no horário diferenciado do posto, a paz missionária Ana, porque muitos olhavam para ela também. E quantas vezes você se encontrou num momento de rejeição, gratidão, Sandra? Quantas vezes te rejeitaram e você até mesmo deixou, se privou de estar em alguns lugares, se privou de estar em alguns, né? De estar ao lado de pessoas que edificam a tua vida. Você deixou isso, aleluia, porque deu ouvido. Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher, aleluia, glória a Deus. Mas naquele momento, aonde muitos não estavam lá, Jesus chegou. O que eu quero dizer para você, eu entendo com esta passagem, que nós podemos esconder do homem. Ela poderia mudar o horário para não encontrar com os outros. Mas de Jesus, aleluia, nós não podemos. Jesus, ele sempre vai estar. De Jesus, você não se esconde. Aleluia, porque foi necessário ele passar por Samaria e ter um encontro com aquela mulher. Foi necessário ele passar por Samaria e aquele encontro acontecer. Foi necessário ele passar por Samaria. Aleluia, glória a Deus. E nós, o que nós temos feito com o nosso chamado, com aquilo que Deus tem nos chamado para fazer? Nós verdadeiramente temos ouvido o propósito do Senhor? Nós verdadeiramente temos pregado para o nosso próximo? Nós verdadeiramente temos nos apresentado para os nossos parentes, amigos, vizinhos, aonde você passa? Você verdadeiramente tem sido visto como um homem e uma mulher de Deus? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aquela mulher, ela se tornou uma evangelista. Aleluia. Porque quando ela ouviu tudo que Jesus falou, ela disse, ele falou a minha vida.
E quantas vezes alguém chegou para você e disse coisas que nem te conhecia, mas entregou tudo aquilo que Jesus mandou, aleluia, entregar. Quantas vezes, não é verdade? Aleluia. E você sentiu Deus através da vida daquela pessoa. E muitas vezes, amada igreja, é isso que Ele quer. Nós temos que estar do lado de pessoas cheias, de pessoas sábias. Aleluia. A própria Bíblia nos ensina que se andarmos do lado do tolo, você também tolo será. Mas quando nós, aleluia, paz e mediana, glória a Deus, aleluia, fica perto de uma pessoa que não dá glória, você fica até sem jeito de dar. Mas quando você está ao lado de alguém cheio ali, você começa a glorificar, a brasa começa a esquentar cada vez mais e mais. Aleluia, glória a Deus. Ei, vamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Vamos fazer o que Ele nos chamou para fazer. Aleluia. Vamos fazer o que Ele nos chamou para fazer. Foi necessário Jesus passar por Samaria. Todos os dias nós estamos aqui. Nós temos esse encontro marcado com o Pai. E nós temos nos enchido todos os dias com esta presença gloriosa. Nós temos saído daqui cheios, renovados. Aleluia, porque nós não podemos aceitar sair da mesma maneira que entramos. Mas sim, aleluia, glória a Deus, cheio desta presença gloriosa. Aleluia, glória a Deus do Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos, em nome de Jesus, não aceitar, aleluia, glória a Deus, molhar somente os pés, mas que nós venhamos nos encher cada vez mais, até transbordar. Louvado e exaltado. Aquela mulher, ela saiu cheia ali anunciando o evangelho. Ela saiu e vidas foram resgatadas através da vida dela para a honra e glória do Senhor. E o que nós temos feito? O que nós temos feito com aquilo que o Senhor confiou em nós? Nós precisamos honrar, amada igreja. Nós precisamos honrar. Nós precisamos fazer a vontade do nosso Deus. Não é sobre nós. Não é sobre nossa vontade, mas é sobre Ele. Não é sobre o nosso querer, mas é sobre Ele. Aleluia, glória a Deus. É renúncia. Quantas renúncias eu já tive. Quantas vezes eu já tive de renunciar para obedecer. Quantas vezes, aleluia, talvez a sua vontade era de ir e o Senhor diz, ei, aleluia, glória a Deus, aleluia, você fez, glória a Deus. Quantas vezes você se sentiu sem valor? Quantas vezes, aleluia, a ingratidão, né? E aquela mulher, ela se sentia assim, rejeitada. Ela precisou se afastar da sociedade. Mas um dia ela teve um encontro. O Senhor teve um encontro com ela. Para que o propósito se cumprisse. Para que fosse quebrado o protocolo. O protocolo ali precisou ser quebrado. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Quantas vezes você carrega uma ferida do passado? Quantas vezes uma rejeição do passado, uma dor do passado? Quantas vezes alguém que, né, talvez você confiou? Aleluia. Glória a Deus. Mas ali, quando o Senhor chega, Ele cura. Ele cura a ferida. Quando Ele chega, Ele muda a história e Ele mudou a história daquela mulher. Ele mudou. Ele sabe exatamente como cada um de nós aqui nos encontramos. Aleluia. Então aquieta a tua alma e sabei que eu sou Deus. Que nós possamos ouvir somente a voz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que nós não venhamos nos misturar com aquilo que pode te contaminar, mas que nós venhamos ouvir somente a voz do Pai.
Tua voz, Senhor, fez tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Oh, glória! Tua voz, Senhor, aleluia, Jesus, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, oh glória. Mas se eu te ouvir, o quê? Eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus. Continue falando com o teu povo, Pai, porque eu creio e eu sinto a tua presença, Senhor, desde a hora que eu entrei aqui. Eu creio, Senhor, que o Senhor ainda vai falar muito mais aqui neste lugar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. A paz, irmã Mara. Tua voz é, aleluia, segurança do começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Tua voz é tudo, Senhor. Tua voz é tudo que necessitamos ouvir. Aleluia, que venha silenciar, Senhor, toda voz que não vem do Senhor. Em nome de Jesus, porque tua voz é tudo que necessitamos, Pai. É tua voz, Senhor. É tua voz, Senhor. Aleluia, quantos testemunhos nós temos ouvido aqui neste lugar, Pai. Quantas curas, quantos milagres, quantas maravilhas todos os dias, Pai. Nós temos ouvido aqui, Pai. Oh, Senhor, obrigada, Senhor. Porque cada testemunho tem nos edificado, tem nos fortalecido. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do seu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Aleluia, glória a Deus. Foi no quartel-general de Jeová,
você tem que aprender, você tem que adorar, e uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem olhos ungidos, você pode contemplar, mas desceu o varão resplandecente lá da glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Aleluia, vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo. Suculentas da Jana, paz minha linda. E pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Aleluia. De madrugada, enquanto eu orava, senti que alguém me tocou. De madrugada, enquanto eu orava, senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era, era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, quem fica ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem fica ligado já vai receber. Tem uma pombinha branca voando aqui neste lugar. Tem uma pombinha branca passando pra lá e pra cá. É o Espírito Santo procurando onde pousar. É o Espírito Santo procurando onde pousar. É no teu coração, aleluia. É no teu coração, aleluia. É no teu coração onde ele quer pousar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, santo, 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 santo. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vigiai e orai. Aleluia. Né, amada igreja, que nós possamos vigiar e orar em todo o tempo. Na palavra do Senhor, vigiai e orai, Mateus 26, 41. Para que não caia em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que estar sempre em constante oração. Jesus sabia que estava prestes a enfrentar no Getsemane. Ele sabia, amada igreja. O Senhor, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, mas só que ele não se manifesta em todos. Amém? Nem todo lugar o Espírito Santo de Deus se manifesta. Entenda isso. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que ele não habita em templo sujo. É por isso que nós temos que sempre cuidar do nosso templo. Jesus, ele sabia o que estava prestes a acontecer. Aleluia. Enquanto os seus discípulos dormiam, ele travava ali uma batalha mais intensa em oração. E quantas batalhas muitas vezes nós temos enfrentado, né? Quantas batalhas só você e Deus sabe que você tem enfrentado. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Pedro havia prometido que jamais o abandonaria. Mas pouco tempo depois, o galo cantou, né? A paz, Maria do Carmo. Confirmando sua fraqueza. No final, todos os discípulos o abandonaram. Aleluia, glória a Deus. Mesmo sabendo que ele iria ser abandonado, Jesus foi paciente com todos. Ele não o condenou, mas ele a exortou com amor. Aleluia. Vigiem e orem. Essa foi a advertência que Jesus deu para ele, para cada um.
Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que nós temos que estar em constante oração, para que nós não venhamos cair em tentação. É por isso que nós temos que estar sempre em vigilância, sempre vigiando, sempre orando. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Aleluia. Sempre pregando a verdade. Não importa quantas pessoas vão ficar. Gratidão, Maria do Carmo. Não importa quantas pessoas vai te acompanhar, não importa. Nós não estamos aqui para agradar o homem, mas nós temos que agradar o nosso Deus. A paz, Rosiane. Aleluia. Marcos, a paz do Senhor, povo de Deus. Não importa, amada igreja, nós temos que entender isso. Aleluia, nós não temos que agradar a multidão, mas nós temos que agradar o Senhor. Eu sempre digo isso, vai ficar quem quer ouvir a verdade. Muitos estão preocupados em quantidade. Aleluia, mas é a verdade que ela tem que ser pregada. Quantas almas têm morrido por ter recebido tanta profetada? Quantas almas estão por aí sem rumo por ter ouvido tanta coisa que foi Deus que disse e o Senhor estava longe, porque o Senhor, Ele, aleluia, Ele está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Então, muito cuidado. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, tem feito o que Ele manda. Então, quando eu entro aqui, eu sempre digo, eu não importo a quantidade. Porque quem gosta de ouvir a verdade vai ficar, vai voltar de novo, vai voltar de novo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Falamos aqui essa semana, né? Sobre, aleluia, temos que ter cuidado em plantar, para que você não plante no meio dos espinhos, no meio das pedras. E é isso que Jesus quer. E Ele foi paciente. Ele foi paciente. Ele disse vigiar e orai. Mas enquanto Ele estava ali numa guerra travada, todos foram dormir. Aleluia. Antes de entrar aqui, eu já estava quase entrando, né? A missionária estava em live, eu dei uma passadinha lá. Glória a Deus. Ela entrou aqui um pouquinho, mas acho que ela já saiu. Aleluia, glória a Deus. E nós temos que entender, amada igreja, que é isso que nós temos sempre que pregar a verdade. Não importa quantos vão estar, quantos vão aceitar. Agora há pouco, a Paz e Maclaia, meu esposo, mais cedo, né, antes dele sair, ele estava ouvindo um vídeo e falou comigo, amor, olha só, que de doer o coração, onde as pessoas perguntavam para um pastor, né, porque ele não pregava, né, aí como é que era que ele ganhava na igreja, isso assim, uma coisa assim, agora me falha a memória. Aí falou com ele, então por que você não... Não, se na igreja dele havia cura, ele disse que sim, sim. Se no meio dos dele havia cura, ele falou que sim. Aí a pessoa perguntou para ele, então por que o Senhor não prega nos hospitais? Sabe qual foi a resposta? Lá não paga. Essa lágrima aqui é porque eu tenho amor ao próximo. E você ouvir isso dói na sua alma. Muitos estão pregando por isso. Muitos estão falando do amor de Deus por isso. E quando alguém está pregando a verdade, não valoriza. Quando alguém está pregando a verdade,
tem pouquinha gente, tá falando besteira. Porque muitos estão atrás da revelação do homem. E quantas curas nós já tivemos aqui. Quantos milagres nós já tivemos aqui neste lugar. E ele disse, e o homem perguntou para ele, por que o senhor, já que tem o dom da cura, né, prega nos hospitais? Porque lá não ganha, lá não paga. Mas o que eu quero dizer para você, uma alma para Jesus vale muito mais do que qualquer tesouro na terra. Aleluia. Aleluia. Uma alma para Jesus. Aleluia, vale muito mais do que qualquer bem. Então nós temos que fazer, amada igreja, enquanto é tempo. Vai haver um dia que não vai haver mais tempo. Se Deus nos deu esse dom, nós temos que pregar em qualquer lugar. Não é escolher. Vai passar, irmã Cléia, em nome de Jesus. Nós temos que ir fazer o ide do Senhor. Aleluia. Eu digo a vocês quantas curas nós temos recebido aqui neste lugar. Mas cuidado, nem em todo lugar o Senhor está. Cuidado. Cuidado. Para que você também não seja enganado, enganada. Valorize a verdade. A maior revelação, ela está aqui, ó. Não quero te comover, não. Mas a maior revelação, ela está aqui. Aqui. Em cada folha. Você encontra palavras. Você encontra respostas para suas perguntas. Amém? Jesus, ele não condenou, mas ele exortou eles com amor. Vigiem e orem. Essa advertência continua ecoando até hoje. Vigiar é estar atento às armadilhas do coração do inimigo. Orar é permanecer ligado à fonte de força que vem do Pai e não confiar em si mesmo. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor para todo sempre. Oh, Espírito Santo de Deus, continue falando com o teu povo, Pai. Aleluia. Somos tentados a confiar, aleluia, em nós mesmos, a relaxar, gratidão, Patrícia, na fé, a negligenciar na oração constante que encontramos poder para resistir. Ele venceu não porque não sentiu a dor ou sofrimento, porque ele sentiu. Foi por isso que ele veio 100% homem, porque ele sentiu dores. Ele sabe exatamente o que eu e você passamos, ele sentiu. Mas ele permaneceu em comunhão com o Pai. E muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que muitos já querem logo desistir, já querem logo parar, já querem logo jogar para o alto. E olha tudo que Jesus passou. Ah, mas eu fui traído, eu fui decepcionado, eu vou sair da igreja, eu vou parar disso, eu vou parar daquilo. Ei, quem é você? Jesus não tinha pecado nenhum. Ele não errou com ninguém. É isso aí, irmã. Passando pela prova, dando glória a Deus. Aleluia. E ele foi traído, foi caluniado, foi apontado, foi perseguido, né? Morreu. Foi pregado numa cruz. E eu e você? Tá difícil? Vai passar. Gratidão, irmã Cléia. Jesus foi o maior exemplo
para mim e para você. Quando falhamos como Pedro falhou, Jesus não nos rejeita. Quantos negam o nome dele? Quantos zombam de nós está aqui ouvindo a palavra ou de você está aqui? Quantos zombam, ri? Critica? Quantas vezes eu já ouvi pessoas criticar, falar, fica lá, fazendo isso, né? Você acha que as pessoas de lá se importam? Fica lá. O que você está ganhando? Você sabe? Se você colocar um currículo, você pode trabalhar em qualquer lugar. Você tem um currículo bom. Porque as pessoas não sabem o peso da chamada, do propósito para aquilo que Deus chamou. Eu já ouvi tanto isso, amada igreja, de doer a alma. Mas o Senhor sempre fala comigo, não esqueça do propósito. Vidas precisam de você. Faça o que eu mando, não o que você quer. Não dá ouvido às vozes. Não dê ouvido às vozes. Mas seja guiado pelo Espírito. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes muitos negam o Senhor assim como Pedro, e Jesus mesmo assim não rejeita. Ele nos chama novamente à vigilância, à comunhão, à restauração. Depois da negação de Pedro, foi alcançado pela graça e se tornou um homem transformado. Ele foi transformado. Então, quando tem alguém assim, não desista de orar. A paz e Maldenice, porque Deus, ele transforma. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele muda a situação. Ele muda o quadro. Ele faz. Amém, igreja? Como agora há pouco eu falei, não é? Ore mais. Não vamos desistir de orar. Deus, ele muda situações. Amada igreja, você vê dentro de algumas igrejas, que eu vou às vezes sempre para pregar, né? Tem pessoas que não tem nem força para dar um glória. Tem pessoas que parece que muitas vezes está ali por estar. E aí não tem uma mudança de vida, nada acontece, porque não se doa, não se entrega, não busca verdadeiramente. Muitas vezes está ali, mas a mente está lá longe, só o corpo está ali, mas a mente não está. Deus já me levou em tantos lugares. E muitas vezes ele leva e fala, não volta mais. Só te trouxe para você ver como os lugares estão. Só está o corpo, mas a mente está longe. E quando nós entramos para buscar, nós temos que deixar os nossos problemas nas mãos do Senhor. Adorar, glorificar. Porque só Deus sabe o preço que aquela pessoa muitas vezes paga para estar ali, levando uma palavra, uma renúncia, né? Um jejum, uma oração, uma busca. As retaliações. Outros lugares que você entra, sai. Parece que você foi invisível, não entrou ninguém. Não que você quer ser visto. E se fosse Jesus, foi essa pergunta que ele me fez há poucos dias.
Aleluia. Então é um chamado muito doloroso, espinhoso. Eu sempre falei isso com ele, Senhor, que chamado, viu? Que desde lá atrás ele me deu ele fez essa promessa, que ele iria me levar em altares, em lugares, né? Aleluia. Para me mostrar como estava, para me entregar o que tinha para se entregar, ou se posicionava. E as pessoas não acreditam. Ah, mas Deus não mata, Deus não fere, Deus é justiça. Eu lembro que de uma vez eu fui para minha cidade, né, há anos atrás. E quando eu cheguei lá, as pessoas souberam que eu estava e eu recebi vários convites. E eu sempre oro. Oro a Deus, apresento ao Senhor e depois eu dou a resposta. E uma jovem me acompanhava, me convidou. E eu orei e falei, amém, eu vou. Eu lembro que nesse dia foi um mover muito lindo do Senhor, né? Foi um bairro bem violento, né? Um lugar ali onde eu precisei ir para cumprir, que o Senhor permitiu. Só que quando eu pisei naquele altar, o Senhor falava ao meu coração, entrega tudo. Não saia daqui sem levar nada. Eu falei, meu Deus, e o Senhor começou a me mostrar algumas coisas. Eu falei, Deus, para que o Senhor me trouxe aqui, Pai? Aleluia, você não vai voltar mais, mas foi necessário. Aleluia. Glória a Deus. Mas, amada igreja, houve cura naquela noite. Deus me levou naquele lugar porque ainda havia oportunidades de um conserto. E eu lembro que eu cheguei, aleluia, e falei para aquele casal que Deus queria, né, aonde era de frente da obra dos pastores. Não conhecia. Foi a primeira vez que eu os vi. Mas Deus mandava entregar, que Ele queria um posicionamento, um conserto. Ou se não, e a palavra que o Senhor deu foi, aleluia, que Ele iria quebrar os muros, como fez em Jerusalém, né? Aleluia, a queda dos muros de Jerusalém. E o Senhor falava que tinha um prazo, que não era para amanhã, que era para ontem, que era para Ele se posicionar enquanto é tempo. Aleluia, porque senão um ia descer a sepultura. E o Senhor mandava falar claramente para aquele homem, para de tocar nela. Antes de vocês virem para cá, Deus viu a agressão, Deus viu o que você fez. Aleluia. E eu falei com ela, você também precisa de uma posição. E entreguei o que tinha de entregar. E depois o Senhor me tomou ali para falar com os membros que estavam na igreja. E uma eu não esqueço, porque até hoje eu ouço o testemunho desta mulher, sempre quando eu vou, minha mãe encontra, ela manda agradecer. Ela estava com um tumor, eu não sabia, lógico que nunca tinha ido ali. E o Senhor mandou eu tocar na barriga dela. Aleluia. E repreender aquilo ali. E mandava falar que ela iria estar gerando um milagre. E aquela mulher só chorava porque eu não sabia de nada. Aleluia. E depois eu fiquei sabendo, dias depois, né, que ela estava com tumor, que já estava marcado cirurgia, já estava marcado, ia ter que tirar todo o útero. Mas quando ela voltou, 1 ano depois, 2 anos depois, eu voltei na cidade, eu precisei ir na casa dela, conhecer o milagre. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus fez um milagre. Ela não podia gerar, ela estava com tumor, já estava com os exames tudo marcado, cirurgia marcada. Aquela mulher estava destruída dentro daquela igreja naquele dia. Mas o Senhor me levou lá. Ele queria um conserto para aquele templo, mas Ele queria uma cura também. Aonde aquela mulher ela foi curada, aonde outras pessoas o Senhor usou para falar ali dentro. E resumindo, pouco tempo depois,
Aleluia. O Senhor falava ao meu coração, se isso repetir em uma semana, quantos dias vocês vão ver o que Deus vai fazer. Creia, amada igreja. Eu ainda estava lá. Eu fui passar 10 dias. E uma semana, aleluia, essa moça entrou em contato comigo e falou, paz, Luana, meu esposo foi preso. Eu posso passar na sua casa? Só que isso era 5 horas da manhã. Eu falei, amada, é 5 horas da manhã. Tem como você passar mais tarde? Aí ela, não, que eu vou pra academia agora e ela não podia, né? Aleluia. E ela passou em casa depois que o dia amanheceu. Eu falei, então quando você voltar, você passa. Aleluia. E ela falou, pastora, aquele dia o Senhor te usou para falar tudo o que estava acontecendo. Ninguém sabia o que ele fazia comigo. E a gente estava ali em cima da obra, fazendo a obra. Aleluia. E ela, quando ela levantou, que eu ouvi tudo aquilo, eu falei assim, mas Deus sabia, Deus viu. E você precisa tomar uma posição. E uma semana depois ele fez de novo. Os vizinhos chamou a polícia. E o que aconteceu? Ela foi lá e tirou. Ela foi lá e tirou a queixa. E aí ela entrou em contato comigo e falou assim, pastora, ore, a paz, Jocélia. E naquele momento o Senhor falou ao meu coração, não é para você orar. E eu falei, Senhor, não é para você orar. Eu mandei você entregar, eu mandei você, ainda havia esperança. Mas agora é comigo. Eles não se posicionaram, não fizeram, porque nenhum dos dois quiseram se posicionar. Não deram ouvido. E 1 mês depois, as portas daquele templo se fechou, como o Senhor disse que ia fechar. E quando eu cheguei aqui, na época do Covid, não tinha nenhum ano depois de toda essa entrega, eu vi na internet, eu vi uma pessoa de lá que tinha postado o falecimento dela no início do Covid. E aí eu falei assim, meu Deus. Amada igreja, Deus nos chama para um conserto. Deus nos chama para um posicionamento. E imagina você ter que entregar. E quantos altares o Senhor tem mostrado trincado, sujo, onde Ele não está. Deus, Ele é amor, mas Ele também Ele é fogo consumidor. Ah, Deus não mata, Deus é justiça. Ele manda entregar. Mas tem pessoas que não querem um conserto, que querem viver um evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira. E Deus não aceita isso nos seus altares. E de lá para cá, Deus tem usado cada vez mais e mais de uma forma tremenda. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Porque muitos não querem se posicionar. Muitos não querem fazer aquilo que Deus quer. Muitos querem viver, aleluia, dentro do lar, na rua, de qualquer jeito. E quando está na igreja, quer mostrar ser o que não é. Mas o Senhor, Ele é aquele que vê tudo. Ele é aquele que sonda tudo. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece. Ele conhece. Hoje você anda igreja aqui, igreja ali, igreja acolá. Mas nem todo lugar o Senhor está. Muitos estão fazendo do templo do Senhor comércio. Aleluia, glória a Deus. Por isso que nós temos que orar. Hoje mesmo até eu ouvi a missionária falando, né? Igual eu falei, eu acho que ela não tá mais, ela só passou na live. Que a gente tem que orar para os nossos, né?
líderes. Eu sou grata a cada um de vocês que tem orado por minha vida. Deus me colocou aqui para liderar esse povo, mesmo distante, mas para dar um ensinamento, para pregar a verdade. Porque, amada igreja, não é tempo de brincar. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Deus não é menino. Ele não é filho do homem para que minta nem se arrependa. Missionária Conceição tá aí, minha linda. Já tentaram me calar por pregar a verdade. Sabe qual foi a opção? Me colocar no banco. E quando eu fui perguntar o porquê, porque a verdade doeu. Estava atacando quem dizimava. A verdade doeu. E preferiram me colocar no banco. E o Senhor disse ao meu coração: sacuda o pó. Porque foi entregue tudo e não quiseram aceitar. Agora sou eu. A verdade está doendo em muitos que não querem ter compromisso verdadeiro. E por que o Senhor me coloca aqui? Porque essa porta foi Ele que abriu. Que vai ficar quem quer ouvir a verdade, quem aceita ouvir. Quem não aceita não vai ficar. Porque se for para corrigir, vai ser corrigido. Se for para falar, vai ser falado. Aleluia. Oh, glória a Deus, doeu na alma. Porque Deus sabe o quanto eu amo fazer a obra, o quanto eu amo ajudar. E de repente, você tem que sentar por um tempo. Porque a pregação estava doendo demais. Poderia abalar, né? Os que não estavam na verdade. Tentaram me calar, mas não conseguiu. Aleluia. Porque eu sempre falei pro meu Deus, gratidão, Gene, que enquanto vida eu tiver, doem quem doer, eu quero pregar a verdade. Então não é fácil. Então gratidão, missionária, quando ela diz ali, temos que orar pelos pastores, os nossos líderes. Ore para aquele que tem te ensinado, ore para aquele que tem te liderado, ore para aquele que verdadeiramente tem levado a palavra, ore. Porque é espinhoso, não é fácil. Não é fácil. Bom dia, filha da promessa, mas Deus tem sustentado. Deus tem capacitado. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Lugares que não aceitam, né, a presença do Espírito Santo, que se não aceita você, né, revelar, então não aceita a presença do Espírito Santo. E o Senhor diz: só permiti vir, mas não volte. Amada igreja, na palavra dele, ele diz que já chegou a hora. Quando ele disse ali para aquela mulher, eu vou abrir aqui para ler novamente. Porém, a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Ele não está dizendo é voz bonita. Ele não está dizendo tem que ter leitura. Ele não está dizendo não. Em espírito e em verdade. Então goste quem gostar, aceite quem aceitar. Não deixe que na missionária Francisca, não deixe que nada nem ninguém cale a voz de um adorador. Não permita que nada nem ninguém. Aleluia. Vamos orar diariamente buscando comunhão com Deus antes de qualquer desafio, antes de qualquer escolha. Aleluia. Esteja atento ao seu coração. Reconheça suas fraquezas, sua dependência apenas da graça. Tenha o autocontrole, o domínio próprio. Persevere mesmo cansado. A paz, Conceição Silva. Jesus, ele orou 3 vezes. Isso foi um exemplo de persistência. Ele estava ali no Getsemane, ele estava muito cansado. Ele sabia o que iria acontecer, mas mesmo assim. Então persevere. Quantas vezes no seu cansaço você diz, eu estou cansada, não vou orar não. Quantas vezes no seu cansaço você diz, missionária Francisca Paz, querida, você diz, não vai dar. Eu tô tão cansada, eu vou orar, vou deitar e orar, e aí você acaba dormindo. Aqui foi um exemplo de persistência, mesmo ele sabendo de tudo que ele ia passar, mas ele persistiu. Ele ainda orou por 3 vezes. Tenha paciência. Se falhar, levante-se, recomece com humildade. Se errar, peça perdão. Reconheça o erro, as suas falhas. Mas não desista. Não desista. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Peça a Ele, Senhor, me ensina a vigiar todos os dias. Me ensina, Pai. Aleluia, glória a Deus. A vigiar, a orar. Que nós venhamos reconhecer, Senhor, a nossa fraqueza. Que somos dependentes de Ti. Dai-nos sensibilidade espiritual para não cair em tentação. Amada igreja, muitas vezes querem nos calar. Eu estava aqui lembrando, né? Aleluia. Ali Deus usa a gente. Deus começa a falar. E tem pessoas que não querem. Não, ela tá talvez sendo usada, né? Ela é muito usada e começa muitas vezes a inveja. E isso é muito triste. É muito triste. Né? E eu vi que chegou ao ponto de ser isso. Né? Então é muito triste. Pessoas que dizem conhecer a palavra. Prega. E diz Senhor, Senhor. Mas tem inveja quando vê o outro sendo usado. Quer calar, quer parar. Mas nós temos um Deus que Ele diz que nada pode calar a voz de um adorador e nada pode calar a voz de um adorador. Se fecha uma porta, Ele abre várias, mas nada vai calar. Aleluia. Nos dá, Senhor, sensibilidade espiritual para não cairmos em tentação, para sermos pacientes, para perseverar. Obrigada, Senhor, por Tua graça. Nos levanta quando falharmos. Oh, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por Tua graça. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós.
Aleluia, aleluia, porque quando, aleluia, te aceitamos, não tínhamos nada a te oferecer, Pai. E mesmo com os nossos pecados, com os nossos erros, a paz de Oneia, o Senhor nos aceitou, o Senhor nos escolheu. Glória a Deus. Aleluia, sou, glória a Deus. Oh, santo, 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 santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer. Mesmo assim, Ele me amou. Mesmo assim, Ele nos amou. Mesmo assim, Ele nos amou. Mesmo assim, Ele nos amou. Oh, Deus. Mesmo assim, o Senhor nos amou. Mesmo assim, Ele nos amou. Aleluia. Glória, glória, glória. Louvado é o teu nome, Senhor. Santo, 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 santo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Glória, glória, glória. Aleluias. Gratidão. Eu me deparei com aquele momento escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou para me apedrejar. Eita Deus! Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim Ele me amou, mas mesmo assim Ele me amou. Oh, glória! Com uma frase atira a pedra quem nunca pecou. Oh, glória! Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me abraçou. Paz, irmã Simone. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados Ele levou. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim Ele me amou. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim Ele me amou. Oh, glória! Com uma frase atira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? Aleluia. Aleluia, Paz Thaís.
que era sem pecado e me condenou, oh glória, o Cordeiro que por mim se entregou, e seus pecados ele levou, aleluia, Jesus. Quem é esse sem pecado que não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou, oh glória. Aleluia, Pai Ilza. Oh, glória, glória, glória. Oh, aleluias. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Quem é esse? Aleluia, glória a Deus. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim ele me amou, mesmo assim ele nos amou, mesmo assim ele nos amou. Aleluia, glória a Deus. Creia tão somente, creia tão somente. Aleluia, glória a Deus. Amém, Mãe Ilza, glória a Deus. Santo, santo, santo. Ei, aleluia, ele é a verdade que cura, ele é a verdade que liberta, ele é a verdade que salva. Aleluia, queira esta água todos os dias na sua vida. Seja renovado, seja fortalecido. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 santo. Deixa ele cuidar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo. Aleluia. Glória, glória, glória. Paz benedita. Aleluia. Glória a Deus. Se eu apenas te tocar, serei. Aleluia. Aleluia. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível se torna real. Quem crê nisso? Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Aleluias! Eu já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Aleluia, eu já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Paz, Nádia, você crê nisso? Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Diga a ele. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado, oh glória. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. A paz, Raimunda. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Ele está aqui, quem crê. Quem crê, receba esta glória, receba esta presença. Ele está aqui. Sinta a glória, sinta a presença dele. Aleluia. Assim como você sente o toque das minhas mãos, aleluia, glória a Deus, ele toca nele, toca nele, aleluia, aleluia, glória a Deus. O impossível vai acontecer, ele vai enxugar as tuas lágrimas. Eu já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém, aleluia, que me ama.
Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Aleluia, então toca nele. Aleluia, toca nele. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, ele conhece. Ele conhece a tua história, ele conhece o teu passado, ele conhece quem é você, ele sabe de onde te tirou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então adore a ele, glorifique a ele, em nome de Jesus. Aleluia, porque sem ele nós não somos nada. Sem a presença dele, nada somos. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e as feridas sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe um fiel soldado ferido morrer, oh glória, seguindo sua ordem. Lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou sua vida matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e as feridas sarará, e protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixe um fiel soldado ferido morrer. Aleluia, não podemos, né, amada igreja? Não podemos deixar. Aleluia, nós temos que dar a mão, não para acusar, mas dar a mão para aquele que precisa, para aquele, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque muitas vezes tem alguém do seu lado que está precisando de um apoio, de um abraço, de um conselho, e não de apontamentos, não de julgamentos, né? Porque só cabe a ele julgar. Só ele pode. Aleluia, glória a Deus. Só ele. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 santo. Então vamos adorar, ao invés de questionar. Vamos adorar a ele. Vamos glorificar a ele. Me perguntou, aleluia, vamos em nome de Jesus. Me peguei perguntando o que podes, Deus, fazer. Mudar todos os planos, fazer o seu querer. Fazer o que lhe apraz, sem dar explicação. Conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. Oh, glória, receba, irmã Thaís. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, e se ele não quiser,
fazer o vento acalmar. Oh, glória a Deus! E se Ele não quiser, o mar se acalmar, e no meio da tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se Ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixa só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que você vai fazer? Questiona ou adora. Questiona ou adora. E no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se Ele não quiser matar a Faraó, e se Ele não quiser, aleluia, glória a Deus, te levar lá no deserto e te deixa só, e no meio da tempestade um exército inimigo vier te afrontar, o que você vai fazer? Eu prefiro adorar. Questiona ou adora. Questiona ou adora, Paz Patrícia. Se Ele não fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Oh, glória a Deus. Questiona ou adora. Eu prefiro adorar. Então, prefira adorar. Gratidão, minha irmã. Prefira adorar. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, escolha adorar. Escolha adorar. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate, não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima. São dias para lutar. Em dias de guerra, não mostre ao inimigo sua fraqueza. Mostre a ele quem está contigo na peleja. E acalma, insista, se anima. São dias para lutar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esse dia contigo eu vou lutar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou lutar. Amém? Você vai vencer. Tomem decisões glorificando ao Senhor. Coloque Ele no controle, na direção, e tudo vai dar certo. Amém, irmã Raimunda? Daqui a pouquinho vamos estar orando. A 1 hora a gente ora. Você que está aqui pela primeira vez, a gente faz outra oração. Tá bem? Fazemos oração, o ato profético no copo com água, né? Você que se encontra enfermo, você que precisa de um milagre e tem fé, pegue lá sua água. Você que está aqui pela primeira vez. Muitos testemunhos nós já temos ouvido aqui neste lugar. Então daqui a pouquinho vamos estar fazendo a oração. Aleluia. E mais
Provérbios 3, 5, 6 vai dizer para nós: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia, amém, Patrícia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Aleluia. Nós passamos por grandes decisões, amada igreja, na nossa vida. Levantar-se já é uma decisão de si. Poderíamos descansar mais uns minutinhos. Talvez você queria, né? Aleluia, ficar ali descansando mais uns minutinhos. Mas tem que ser uma decisão, uma posição, né? Aonde nós precisamos erguer e precisamos tomar a decisão. Não, eu preciso me levantar, eu preciso me erguer. Amém? Aleluia. Patrícia, 3, 5 e 6, filha. Glória a Deus. Gratidão, Deus abençoe. Amém, igreja? Então, isso também já é uma decisão, né? Talvez aquele dia você levanta cansado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí você tem que tomar... Não, mas eu preciso me erguer, eu preciso me levantar. Glória a Deus. Aleluia. Então, mas nós levantamos sabendo porque temos responsabilidades a cumprir. Né? Tem uma manhã corrida, eu sei que 11 horas eu tenho essa responsabilidade de estar aqui. Então, 10h30 eu já tenho que estar me organizando, me preparando para poder já estar aqui. Né? Então, são decisões que a gente tem que tomar. São responsabilidades a se cumprir. Assim como cada decisão que tomamos exigia em análise, consciente ou inconsciente. Né? No entanto, a melhor decisão que podemos tomar a cada dia é permitir que Deus dirija o nosso caminho. E isso eu faço todos os dias. Quando eu vou entrar aqui, eu falo: Senhor, vá na frente. Vá tirando todo o impedimento, vá na frente o Senhor, vá de encontro, o Senhor, vá preparando o caminho. Porque tudo nós temos que colocar o Senhor na frente, no controle. Quando nós entregamos, aleluia, a nossa vontade a Ele, nós buscamos essa orientação em oração, na leitura da palavra, tudo que nós viermos fazer. Amém? Nós temos que aprender a confiar, aleluia, e a discernir o que é verdadeiro, bom e certo. Porque no momento do seu desespero, da sua preocupação, na sua ansiedade, você vai tomar decisões erradas. Então, muito cuidado. Deus vê além do que nós podemos ver. Talvez naquele momento a decisão para você é certa, mas Deus, Ele vê além. Ore a Ele, busque a Ele. Se Ele disser não, não faça. Por mais que para você pareça bom, mas Deus, Ele vê além. Ele vê o que pode acontecer amanhã. Amém? Então conheça o melhor caminho. Ele conhece o melhor caminho das nossas vidas. Então que nós venhamos tomar decisões guiadas por Deus. Isso nos assegura caminharmos em terreno firme. A sabedoria de Deus nos liberta de erros dos quais podemos nos arrepender e nos capacita a viver de uma forma que honra a Deus e abençoa aquele que está ao nosso redor. Então, quando deixamos assumir o controle, nossas decisões refletem o seu amor, a justiça e sua plena, perfeita vontade. Sempre que você deparar com uma decisão, grande ou pequena, que seja simples, que seja fácil de resolver ou difícil, busque a sabedoria do alto. Não tome por você mesmo, porque por mais simples que seja, você pode estar tomando a decisão errada. Amém? Ore, confie e espere no Senhor. Ele promete e Ele está sempre conosco. Deixa Ele no centro das suas vontades, das suas decisões. Tiago 1, 5 e 6 para concluir. Gratidão, Geisa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá a todos, dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada
e agitada pelo vento. Olha como é, isso é muito importante, muito sério. Cuidado. Porque por falta de sabedoria, você pode ser comparado com a onda do mar. No meio das suas dúvidas, da sua agitação. E tomar decisões erradas. Se algum de vocês tem essa falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. De boa vontade lhe será concedida. Peça-a, porém confesse sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então fique com essas palavras hoje para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Cuidado com suas decisões, com suas atitudes, e vamos sempre buscar estar na presença do Senhor, fazendo a vontade dele para as nossas vidas. Aleluia. Amém, igreja? Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais esse momento agraciado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por mais esse momento, por mais esse culto, por tudo que o Senhor fez, Senhor. Obrigada, Jesus, por cada palavra, por cada oração, por cada louvor. Obrigada, Jesus amado, Jesus querido, por tudo que o Senhor nos concedeu nesse dia, em nome de Jesus. Te apresento, Senhor, esta água nas tuas mãos, a qual nós oramos, consagramos todos os dias, a qual nós já ouvimos muitos testemunhos de curas, de milagres, Senhor, a qual o Senhor já fez e vai continuar fazendo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus amado, Deus querido, eu te peço, ó Pai, derrama, Senhor, nesta hora a gota do teu sangue. Aleluia, que não seja apenas uma água, mas que esse remedinho dos céus venha libertar, venha curar, venha renovar, venha restaurar. Aleluia, em nome de Jesus, aquele que beber, aquele que usar conforme a vontade e o teu querer, Pai, que o Senhor vai instruir a cada um. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por tudo, Senhor, por estarmos aqui, por cada irmão, por cada irmã, por este culto abençoado na tua presença, por tudo que o Senhor falou conosco através dos louvores, através da palavra ministrada. Senhor, que nós não venhamos andar, Senhor, nos teus caminhos, que nós venhamos, Senhor, porque foi como foi dito na tua palavra, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que nós venhamos orar, que nós venhamos vigiar, para que não venhamos cair em tentação, ó Deus. Vá, Senhor, tirando do nosso caminho, Senhor, tudo que não te louva, tudo que não te agrada. Vá repreendendo, Senhor, todo o mal, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu te peço pela vida de cada um que entrou aqui pedindo oração, Senhor. Em nome de Jesus, pela irmã Raimunda que pediu oração, a cada um, Senhor. Aleluia, cada um que aqui está, que pediu oração nesta manhã, Senhor. Visita, Senhor, os lares, visita, Senhor, as famílias, visita, Senhor, as esposas, os esposos, visita os filhos, Senhor, visita, Senhor, nesta hora os trabalhos, as escolas, os hospitais, ó Pai amado, Pai querido. Vá de encontro, Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia, a necessidade de cada um. Visita os celeiros, Pai, de cada um, em nome de Jesus. Não deixa faltar, Senhor, o pão de cada dia. Toca, Senhor, vai desfazendo, Senhor, todo o mal. Vai repreendendo, Senhor, tudo aquilo que está travado. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco nas tuas mãos a vida financeira, material, espiritual, sentimental, Pai, dos teus filhos. Oh, Senhor, nos renova, nos fortaleça nesta tarde, em nome de Jesus. Que venhamos sair daqui renovados e cheios da tua presença. Confiantes, Senhor, que o Senhor tem todo o controle nas tuas mãos. Eu te apresento a minha vida, o meu esposo, nossos filhos, aleluia, o nosso ministério, Pai, tudo que viermos fazer, Senhor, que o Senhor esteja no controle e na direção, Pai. Oh, Senhor, continue dando sabedoria, Senhor, para continuar conduzindo este povo, Pai. Continue, Senhor, me dando sabedoria, entendimento, Pai. Repreendendo, Senhor, toda seta, toda retaliação, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, aleluia, cada um, Senhor, meu Deus e meu Pai, que tem feito, Senhor, a tua obra, Senhor, aleluia, com fidelidade, Pai, que o Senhor venha fortalecer, e aquele que tem brincado, Pai, que o Senhor venha, aleluia, glória a Deus, venha se consertar enquanto é tempo. Vai tirando, Senhor, toda a cegueira espiritual. Em nome de Jesus, todo comichão, todo mal, Senhor, tudo que não vem de ti, Pai amado, Pai querido.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus amado, Deus querido, eu te peço, ó Pai, eu te peço, ó Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, por tudo, ó Pai, e em tudo. Até aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, Senhor, tem nos guardado. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, deixe o seu amém e receba, em nome de Jesus. Que o Senhor venha tirar toda ansiedade, todo espírito de depressão, todo mal, toda oração contrária, todo espírito de inveja que venha cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Que estejamos guardados e protegidos. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o grande amor, a doce consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja com todos. Aquele que crê, deixe o seu amém. Estamos aqui todos os dias das 11 a 1 da tarde. Venha participar conosco, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos juntos, aleluia, orar, buscar, firmes em uma só presença. Aleluia, em nome de Jesus. Estando cada dia mais e mais perto do nosso Deus. Porque não é mais tempo, né, de esperar. O tempo é agora de sermos, de estarmos na posição e de sairmos de cima do muro. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Amo vocês em Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus.